Se depender de Luiz Inácio Cachaça da Silva, os presos do 8 de janeiro ainda vão demorar um longo tempo para alcançar alguma justiça nesse país, meu Deus. Ontem, o absolvente de Alambique garantiu que não pretende promulgar a derrubada do veto do PL da dosimetria, ainda garantiu que vai sair na porrada com Davi Alcolumbre, diz que a coisa não vai ficar assim, porque ele está se sentindo traído por Davi Alcolumbre, e apoiadores, aliados de Janjo, garantiram que se Davi Alcolumbre ou o vice promulgarem a derrubada do veto, que eles judicializarão a coisa toda junto com Alexandre de Moraes. O que você precisa saber, os detalhes disso, eu vou te contar já nesse vídeo. Você precisa entender o que pode, o que não pode, qual a linha do tempo. Então fica aqui comigo que eu trouxe um miudinho aí para você sair daqui revoltado. Entendeu? Infelizmente, tudo que nós avisamos está acontecendo. A letra desse PL da dosimetria é um monstrengo, é um Frankenstein que de verdade não garante o mínimo de justiça para nenhum dos injustiçados do 8 de janeiro. Nessa edição, já que a gente está falando, né, do desembestado da República, vocês estão sabendo que o absolvente de Alambique está indo para os Estados Unidos conversar com Trump, e há muita especulação sobre vai tratar do que com Donald Trump na atual conjuntura, nesse cenário desembestado que está o país, o que esse homem trataria com Donald Trump. Quem já está nos Estados Unidos é Flávio Bolsonaro, em muito boa companhia de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo, para o desespero dos inimigos. Ó, se quiser chorar, pode mandar áudio, inclusive, tá? Não adiantou nada, Flávio não vai se separar do irmão. E esse assunto também me traz, finalmente, jornalistas lá no X conseguiram amarrar todas as pontas e descobriram que está acontecendo, está aparecendo uma nova empresa que promete transformar qualquer um num fenômeno de alcance, de views e de likes nas redes sociais. E essa empresa, para provar que é capaz, apresenta alguns cases de sucesso. Ganha uma bala a partir de agora quem adivinhar os nomes que estão lá nos cases de sucesso. A gente tem que falar também do Desenrola 2, o desenrola mais enrolado que Luiz Inácio pode promover na vida, que só vai servir para ele ter que se virar num Desenrola 3 até o final do seu mandato, onde eu creio que ele vai ser chutado da cadeira da presidência. Mas você precisa entender sobre quais condições que isso foi estabelecido para você entender o quanto eles imaginam que nós somos idiotas. Agora é a hora de você dizer para a plataforma que esses assuntos são muito importantes e que eles precisam chegar a mais pessoas. E como que você faz isso? Pesando o dedinho no like aí, compartilhando o nosso link nas redes sociais por onde você anda. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma olhada em tudo aí. Bora para a pauta, que hoje o negócio tá quente, início de semana, vocês sabem como é, né? Vamos lá. Bem, eu acho que o assunto mais importante realmente da nossa pauta é a vida dos presos injustiçados do 8 de janeiro, que estão tendo que lidar, né, com essa derrubada de veto, que a gente ficou sabendo ontem, que Lula falou com todas as letras que não vai fazer a promulgação, e eu trouxe esse especialista que falou com a Jovem Pan News para dar uma timeline para vocês, uma linha do tempo do que pode acontecer. Só na fala desse especialista vai levar aí mais algumas semanas, tá, para finalmente se cair nas mãos do vice até o vice promulgar. Mas o mais importante é que vocês saibam que aliados de Luiz Inácio garantiram para o apresentador do programa da Jovem Pan que eles judicializarão ou eles, ou partidos aliados, ou até mesmo o próprio PT. O Congresso Nacional decidiu pela derrubada do veto. Ato contínuo, ele envia uma mensagem ao presidente da República informando que o veto foi derrubado. Adiante, o presidente da República vai ter o prazo de 48 horas para promulgar essa lei. Lembrando que ele não tem mais a característica de entrar em aspectos discricionários, de avaliar o mérito, etc. Não existe mais, ele deve promulgar. Caso ele decida pela não promulgação, no prazo de 48 horas, ele deve informar ao Senado Federal, ao presidente do Senado Federal, que também vai ter o mesmo prazo de 48 horas para promulgar a lei, e se não fizer, o vice-presidente do Senado poderá sim proceder. Vamos acompanhar, vamos então repercutir. Então, novamente, nós estaremos contando os dias e as horas para que finalmente isso seja promulgado, ou por Davi Alcolumbre ou pelo vice de Davi Alcolumbre, que não é uma pessoa assim que conquiste a minha maior confiança, devo confessar a vocês, mas estaremos de olho, eles têm que promulgar ou Davi Alcolumbre ou o vice-presidente do Senado. Guardando em perspectiva que, segundo o próprio apresentador da Jovem Pan, Luiz Inácio vai judicializar o PT ou aliados. Tá? Agora, a pergunta que fica é, vai judicializar o quê? Se o próprio especialista, o Ivan, que conversou com vocês antes, ele garantiu que não tem mais nada para tratar a respeito de discricionalidade. A pauta está vencida, ela foi decidida pelo Congresso. Não tem mais o que judicializar. Mas em tempos de que lei não vale mais nada, né, vale o quanto eles querem,
Então, fica até difícil para eu dizer alguma coisa para vocês assim para cravar, tá? Então, continuem orando pelos injustiçados do 8 de janeiro, porque parece que a coisa vai ter um caminho mais longo, que nós avisamos que aconteceria, mas que um monte de gente não acreditou. Mas tudo bem. Vamos continuar firme, porque desistir não é uma opção. O Senado, eu acho que é o órgão mais importante da República, porque ele pode colocar gente no STF, ele pode abrir em picha de gente do STF, ele pode abrir em picha de presidente da República. Então, assim, é o órgão mais importante e é lá que nós temos que estar de olho para que Flávio Bolsonaro tenha uma base de governo. E a coisa lá em São Paulo está meio encrencada, porque Valdemar da Costa Neto tem um candidato, um tal de André, que eu nunca ouvi falar na minha vida. E aí, pela primeira vez, em relação à indicação desse candidato, Valdemar da Costa Neto disse aqui, ó. Porque nós jamais imaginávamos que nós pudéssemos fazer um senador pelo PL e pela nossa região aqui do estado de São Paulo, que são 2 vagas e nós temos toda a chance para eleger o André. Se o André for candidato do Bolsonaro, que o Bolsonaro é um fenômeno, volto a repetir, o Bolsonaro tem voto firme. Qualquer candidato, se fosse você, eu, qualquer candidato a senador do Bolsonaro já sai com 35%. Então aqui eu até vou aproveitar o ensejo, porque tem um monte de gente perguntando nos comentários dos vídeos se eu não vou sair candidata. Não, senhores, eu só enfrento mais uma campanha se o próprio presidente Bolsonaro me chamar, porque é a garantia de vitória. Eu não pretendo arriscar novamente, não, sem um apoio aberto e declarado do nosso presidente, tá? Então, voltando aqui à questão do Senado, o Valdemar da Costa Neto, graças a Deus, abriu a meleca da boca para falar a coisinha certa. O André é o candidato dele. Se o André for o candidato de Bolsonaro, ok. Mas uma vaga é de Jair Bolsonaro, outra vaga é de Tarcísio. Está encerrado o assunto. Acabou. E quem vai decidir a vaga de Bolsonaro é Eduardo Bolsonaro. Certinho? E como nós estamos falando de pleito eleitoral, olha que gracinha, gente, tanto problema sério, tanto problema grave. E aí o TSE lançou a nova mascote das urnas eletrônicas, que chama Pilili. Enquanto todo o país anseia por mais confiança, por uma geração mais nova, o sonho do eleitor que entendeu tudo o que está acontecendo no país é que a dona Maria faxineira lá de Quixeramobim, agricultora lá de Quixeramobim, tenha condições de contar os votos da mesma forma que um técnico em informática consegue contar. Aí, qual é a resposta do TSE aos anseios da população brasileira? Essa coisa. O Brasil não é para amadores, brava gente. Se eles tiveram coragem de fazer um negócio desse, tiveram coragem de publicar, imagine que esse pessoal não tem coragem de fazer. Mas um golinho de café Delta que você vai tirar nessa gostosura dessa cafeteira, o melhor café expresso que você já tirou na sua casa na vida. A cafeteira está em oferta. Vou deixar aqui na tela, comprando através do nosso link, se ajuda a apoiar o canal. Tchim, tchim. Agora sim, nós chegamos no momento que eu quero apresentar para vocês a Politize. Diz na sua propaganda que ela desenvolveu uma metodologia própria para transformar qualquer candidato numa potência digital impossível de ser ignorada. O MVD, Movimento Viralização e Diferenciação, é a metodologia que a Politize criou, validou e aplica nos maiores projetos políticos da América Latina. Isso que não é teoria, é o que gerou 15 bilhões de visualizações e 20 milhões de seguidores para os nossos clientes. Segura na cadeira, tá? Porque agora ela vai apresentar os cases de sucesso. Um dos cases de sucesso dela é o Pablo Marçal, mais de 8 bilhões de visualizações geradas. Na minha humilde opinião, o Pablo Marçal é o dono da Politize. Posso provar? Não posso, mas para mim ele é um dos acionistas, pelo menos. Segundo produto, Nicolas Ferreira. E a empresa ainda fala, olha, o Acorda Brasil foi um movimento liderado pelo Nicolas Ferreira e ela está garantindo que este movimento foi o case de sucesso que a empresa ajudou a gerar bilhões de visualizações. Bom, alguém deve estar mentindo descaradamente nisso aí, porque eu sempre ouvi o Nicolas garantir que foi tudo orgânico. Mas parece que não. Não. Se Nicolas Ferreira fosse candidato à presidência em 2026, se eu coordenasse a campanha dele, esse com certeza seria o plano. Campanha presidencial no Brasil gasta entre 200 milhões a R$500 bilhão. A maioria vem de fundo eleitoral, estrutura partidária e tráfego pago pesado. E se eu te falar que daria pra fazer a primeira candidatura presidencial sem fundo eleitoral no Brasil, parece loucura, mas não é. Eu já fiz isso coordenando uma das maiores operações políticas digitais no país. Economizei mais de R$100 milhões em tráfego pago. E com Nicolas Ferreira... Eu vou ter que parar,
Porque, assim, é o típico argumento de espantalho. Olhe para mim, porque eu vou economizar o dinheiro do povo. Eu vou economizar o seu dinheiro. Se eu cuidasse da campanha eleitoral presidencial de Nicolas Ferreira hoje, eu economizaria milhões, não ia nem precisar de fundo eleitoral. Então, ele já está jogando a isca. Olhe, preste atenção como isso aqui é revolucionário. Nós não íamos gastar o seu dinheiro. Deixa para o PT gastar. Segundo, o locutor aí está garantindo que ele já fez isso, a empresa já fez isso, numa outra campanha eleitoral. Qual? A do Pablo Marçal, que perdeu a eleição e ainda ficou inelegível? Eu não teria a confiança de colocar um candidato meu, nem minha candidatura na mão dessa empresa. Por quê? Porque tudo que é artificial não vira voto. Não adianta. Nós vamos continuar conferindo. Seria ainda mais viável por quê? Porque ele já tem potência digital. Nicolas Ferreira é o político mais engajado do mundo nas redes sociais. Ele ultrapassa o engajamento do próprio Jair Bolsonaro. Tem vídeo. Eu fico impressionada com a disfarçatez desse pessoal. Ele está ultrapassando hoje o engajamento de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro está há mais de 6 meses preso e impedido de atuar, tanto nas redes quanto no seu ir e vir. Senão, não ia ter para ninguém, muito menos para Nicolas Ferreira, com todo o aparato da politize por trás e com a expertise do Pablo Marçal por trás. Vídeos com dezenas de milhões e até mesmo centenas de milhões de visualizações. E é a maior liderança digital da direita brasileira hoje. E a estratégia seria clara: transformar essa potência digital em alcance eleitoral massivo, sem depender de um centavo de mídia paga. Enquanto os outros queimam verba em TV e outdoor, a gente domina a internet em tempo real. E ao mesmo tempo fortaleceria as bases mais influentes do país. André Fernandes, Lucas Pavanato, Gustavo Gayer e outras lideranças da direita que movem milhões de pessoas. A estratégia de distribuição seria cirúrgica. Qualquer coisa que acontecesse com o Nicolas já estaria sendo distribuído em menos de 5 minutos em mais de 1000 páginas selecionadas pela nossa equipe. Seríamos as páginas mais engajadas porque teríamos o conteúdo exclusivo em tempo real. E eu já apliquei isso nos maiores movimentos e campanhas políticas do Brasil, que já geraram mais de 8 bilhões de visualizações. Tá, eu acho que tá bom. Gerou mais de 8 bilhões de visualizações para Pablo Marçal, mas não transformou isso em alcance eleitoral. Por quê? Porque tudo que é forjado na rede social, tudo que não é orgânico, não se transforma em voto. Deixa aí nos comentários para mim, você arriscaria deixar a sua campanha na mão de uma empresa como essa, que faz menção ao case de absoluto sucesso do Pablo Marçal, mas quando a gente lembra da campanha de Marçal foi um fracasso, que ele não foi eleito. Certinho? Certinho. Se é só para transformar o cara numa potência digital, agora para eleição, senhores, para eleição, eu acho que o cara tem que ter mais do que potência digital. Eu espero que as coisas tenham feito sentido para vocês agora. A gente é chato, mas a gente tem razão, quase sempre. Eu disse a vocês, desde a campanha de Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo, que tinha alguma coisa muito estranha com esses perfis que surgiam do nada, abertos há menos de 2 meses, menos de 6 meses, perfis com 0 seguidores, 10 seguidores, 150 seguidores, 500 seguidores, falando bosta, um assunto todo desconectado, dando opinião sem pé nem cabeça nos nossos posts, defendendo, na época, Pablo Marçal e agora defendendo o Nicolas Ferreira, que também passou pela defesa de Ana Campanholo. Ou seja, eles usam a mesma estratégia burra, também convencidos de que a idiotização da massa foi bem sucedida. O máximo que eu posso fazer sempre é trazer tudo detalhado para vocês. Deixa nos comentários para mim, aproveita. Deixa escrito aí como você se sente, sendo chamado de trouxa desse tanto. E ainda quer tirar a moral de Bolsonaro, que construiu a sua campanha nas redes sociais de forma totalmente orgânica. Que nojo desse pessoal. E já que a gente entrou na fase nojo do programa de hoje, vamos continuar com nojo. Mas calma que tem muita risada ainda nesse meio, porque a vida não é só um muro de lamentações, né? De vez em quando a gente tropeça num pudim de pinga. Lula viajará aos Estados Unidos para encontro com Trump na quinta-feira. Está sabendo que ele vai, há muita especulação a respeito desse encontro. Que ele vai pedir a Trump para devolver visto e tal para Alexandre de Moraes e para outros do STF e de seus ministros. Que ele vai falar de terras raras, ele vai falar da guerra no Irã, ele vai falar da guerra da Rússia com a Ucrânia, ele vai pedir pinico para as
organizações criminosas desse país. Enfim, eu não vou arriscar aqui a minha autoridade, porque vindo desse pudim de pinga, ali pode vir qualquer besteira, qualquer coisa, né? Pode vir, inclusive, uma ideia de jirico do Sidônio de dizer para Janja, olha, você só tem uma saída, vá lá nos Estados Unidos, volte pucto da vida e diga para a população brasileira que você foi humilhado e que o que você soube lá você não vai admitir e que por isso, daqui para frente, a partir deste momento, Estados Unidos é uma nação que está arriscada para a cooperação e amizade do Brasil, que você não vai permitir que Trump faça o que você ficou sabendo que Trump fará. Porque ideia de jirico, porque outro que não tem amigo também para ser chamado lá, falar Sidônio, meu filho, pelo amor de Deus, vergonha alheia tá passando. Faz isso não. Então, assim, deixa nos comentários o que vocês acham. Mas o melhor dessa história, que é um pudim de leite condensado, é saber que Flávio Bolsonaro já está lá, está em companhia do seu irmão Ede Paulo Figueiredo. Parece que Flávio Bolsonaro não ouviu a Faria Lima, que estava berrando, que nem uma desesperada, que Flávio tem que se afastar dos irmãos, tanto Eduardo quanto Carlos Bolsonaro, porque os irmãos prejudicam a campanha de Flávio, está prejudicando Flávio. Gayer também saiu com uma dessa, então sempre mantenho em perspectiva tudo, todo mundo. E aí parece que Flávio deu uma grande banana para essas pessoas. Rodrigo Constantino, se quiser dar um desabafo básico, dar uma choradinha, o ombro está aqui, manda áudio fofo. E isso diz muito a respeito dele ter ido exatamente um dia antes do compromisso de Luiz Inácio. Ah, gente, que maldade, né? Vamos seguir. Agora a gente vai engatar no Muro das Lamentações para valer. Prepara o estômago, sal de fruta que você vai precisar. Para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata, porque não é correto um cidadão brasileiro, ou cidadã, sabe, tá com o nome sujo no Serasa por causa de uma dívida de R$100, de R$150, de R$200. Não tem lógica isso. Aí o mercado transforma esse cidadão num clandestino, porque ele não pode mais comprar nada a crédito, ele não pode mais ter conta em banco, ou seja, ele vira um freguês da bandidagem, da agiotagem. Pegaram as entrelinhas? Ele não está preocupado que o cidadão não pode comprar mais nada. Ele está preocupado que o cidadão com nome sujo, em vez de pegar dinheiro no banco para pagar juros para os amigos dele, o cidadão vai pegar com a agiota, que cobra juros do mesmo jeito, mas não fica exigindo nome sujo, carteira assinada, entre outras coisitas mais. A preocupação dele é essa, não é com você. Mas em que bases foi feito esse novo desenrola? Vem aqui. Lula vai usar 23,2 bilhões de reais de fundos para beneficiar caloteiros em ano eleitoral. O governo deve usar 5 bilhões do orçamento, mantido por trabalhadores e pagadores de impostos, o Fundo de Garantia e o FGO, que vão possibilitar descontos de até 90% da dívida. Com o seu dinheiro e com o meu dinheiro. Nós agora estamos pagando dívidas para caloteiros. Isso é uma prática de uma grande parcela do povo brasileiro. Tá? E é muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar. Ele não diz é muito bom que o povo tenha capacidade de pagar as suas próprias contas. É muito bom que eu deixe de roubar quase 6 meses do trabalho do povo, do salário do povo. Não, ele diz, olha só, é bom que eles possam se endividar. Gente, aí você começa a entender por que está dando muito ruim para Lula lá no Nordeste. Por quê? Comida, aluguel, gasolina. A inflação faz com que esses itens fiquem muito pesados e pesa muito mais no Nordeste, porque a região tem a menor renda domiciliar per capita do país, o impacto dos preços pesa ainda mais e ainda muito maior e ainda se soma ao alto endividamento das famílias. E aí ele ainda vem a público dizer que é maravilhoso que essas famílias estejam endividadas, aí vai usar o dinheiro de esgoto para pagar as dívidas dessas famílias e para que elas tenham capacidade de se endividar de novo. E, na verdade, esse novo desenrola, da mesma forma que o tem beneficiários específicos, que não é o povo. O novo modelo estabelece descontos entre 30% e 90% sobre o valor das dívidas, com juros de, no máximo, 1,99% ao mês, e o uso do fundo de garantia será permitido desde que o desconto seja ao menos de 40%. Só que o cartão de crédito, que é uma grande parte da dívida dos endividados brasileiros, tem juros rotativos de 460% ao ano. O que você precisa entender? Que o governo decidiu um dia que ele ia pegar uma parte do dinheiro que você produz, que a empresa, o seu empregador te paga, ele ia pegar uma parte do seu salário e ia guardar lá para fazer uma aplicação, para garantir que você tenha um dinheiro quando você for mandado embora, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quanto rende esse dinheiro que ele pega seu?
para você rende menos que a poupança. E ele não permite que você tire o seu fundo de garantia para fazer o que você quiser. Só se você quiser pagar o que você deve para os bancos milionários. Gente, o ganho bruto dos bancos com crédito é o maior desde pelo menos 2013. Spread, a diferença entre custo de captação de bancos e juros cobrados é impulsionado pela inadimplência. Apesar do calote maior, o indicador de rentabilidade do sistema financeiro vem em alta desde 2023. Por quê? Porque quanto maior a inadimplência, maior os juros, porque chama o risco tal do risco Brasil. Porque a inadimplência é muito grande, então, para balançar a inadimplência, a gente tem que cobrar os juros maior de outros que pagam. Porque aí fica elas por elas para os bancos e a gente sempre toma uma taqueta. Você está entendendo? O poço sem fundo que a gente vai ser enfiado também com esse desenrola. Não tem notícia boa desse governo, mas não tem mesmo. E nós ainda corremos o risco de ter que enfrentar as caixinhas mágicas de Bangladesh do Sul. É bom que você se prepare, porque, senhores, se Flávio Bolsonaro perder essa eleição, nós estamos tudo na roça e você vai precisar ter uma garantia de renda extra para a sua família. Aprenda a ganhar dinheiro pela internet, porque isso virou quase um item de primeiríssima necessidade de sobrevivência. Tanto se você ficar no Brasil, quanto se você for para outro país. Quando você vai para outro país, você tem que pesar o local que você não conhece e o idioma que você não conhece. Se você já chega nesse outro país garantindo uma renda mínima que seja pela internet, você já está 100 passos na frente de qualquer outro. Você não aprende só a ganhar dinheiro pela internet, você aprende a ganhar em dólar e guardar o dólar longe dos tentáculos desse miserento, desse perdulário, que não tem um pingo de dó de nenhum cidadão brasileiro trabalhador. O link que eu deixo aqui no comentário fixado e na descrição leva direto você no WhatsApp do Daniel Alvarenga, que é youtuber de direita como eu, e ele desenvolveu um método que vai ensinar você a ganhar dinheiro pela internet a partir do zero. Acredite, você também consegue. Lá no WhatsApp dele, eu liberei 3 aulas gratuitas para você poder entender melhor do que a gente está falando. Corre lá, assiste as aulas, você não vai pagar nada. E se fizer sentido para você, eu te vejo do outro lado. Do contrário, a gente continua aqui de braços dados enfrentando esse pandemônio que virou o nosso país. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Não se esqueça, a partir do meio-dia, eu tô lá na bancada do Alan dos Santos, junto com Ramagem no TLTV. Eu conto com vocês, como sempre. Beijo no coração. Fui.